Como ter mais saúde em 2025? Bom, o ano já começou, já estamos em março e com eles as resoluções de começo de ano que talvez não estejam tão lá, né, sendo implementadas como você gostaria. Nesse vídeo aqui eu vou te passar 4 passos práticos para aumentar esses níveis de saúde que você tem no dia a dia e para você começar a fazer imediatamente hoje, dá para você começar a fazer imediatamente hoje na sua casa se você quiser. Mas antes da gente falar desses 4 passos, a gente vai precisar falar do que realmente é ter saúde. Então, ter saúde não é simplesmente você ter um exame clínico, né? Seus exames de sangue, seus exames cardíacos estarem todos ótimos, tendo dentro de um nível legal. Segundo a OMS, né, ter saúde é você ter um bem-estar geral, seja ele físico, mental e social, tá? Então, você ter saúde vai muito além de você estar com seus exames em ok, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa tá com o exame todo bom, né? Exame de sangue, tá tudo ok, tá dentro do padrão, mas ela tem problema de insônia, dorme mal, sente dor nas costas, né? Essas questões, esses pontos, eles não são detectados por esse exame, mas eles com certeza têm impacto no bem-estar geral da vida dela, né? Já outra pessoa, às vezes, tem um colesterol um pouco mais alto, mas ela consegue ali com o medicamento controlar e ela dorme bem, não tem nenhuma dor, pratica atividade física, então ela tem um nível, né, bem-estar geral melhor, tá? E às vezes ela não tá com aquele exame ok. Então, só distinguindo esse ponto, que às vezes fica difícil a gente conceituar o que é saúde, porque ele não é físico, né? Não é material, a gente não consegue tatear a saúde e é bem difícil de mensurar saúde, tá? Bom, mas o que a gente precisa entender? A medicina, ela avançou muito ao longo desses anos, né? No início lá do século XVI, XVII, os tratamentos eles eram feitos mais por conta de uma questão de tradição do que ciência, o que a gente chamava de medicina 1.0. Então pense nas sangrias, nos rituais, né, em todas aquelas questões ligadas, né, a plantas, enfim, que eles tinham antigamente. Não necessariamente a gente conseguia tratar, por exemplo, uma infecção. Então, com o avanço da ciência e da medicina, veio a medicina 2.0, né, que a gente ainda está numa transição, né? A gente ainda está nessa medicina. Então a gente avançou no sentido de descobrir vacina, antibiótico, né? E uma série de medicamentos que prolongou a nossa vida. No entanto, a gente ainda tem o que mata hoje, por exemplo, não é uma pneumonia, uma tuberculose. A gente tem tratamento para essas doenças, mas existem doenças mais lentas, né? Então são 4 que a gente chama de 4 principais doenças, que são o diabetes, né, e as doenças metabólicas, o câncer, as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, e as doenças do coração, né, os infartos coronarianos. Então são basicamente essas 4 doenças. Só que essas doenças elas são mais lentas, elas não são desenvolvidas ao longo dos anos, né? E na medicina 3.0, que é essa passagem que a gente está agora, a gente tenta, na verdade, criar ou manipular, né, as variáveis para prevenir também essas doenças. Porque quando a gente descobre essa doença, tem algumas coisas que poderiam ser feitas muito antes para que as pessoas não desenvolvam essas doenças, tá? Então a medicina ela conseguiu prolongar sim muito a vida. Então a expectativa de vida antigamente era 40 anos, hoje já chega a ser 70, 75, né? Mais ou menos a média no Brasil é 75, 76 anos. Prolongou muito a vida dos indivíduos. No entanto, será que isso é uma sobrevida, né? Como é que você vai chegar, né, a partir dos 50 anos? Será que você vai conseguir viver bem com essa saúde, com esse bem-estar físico, mental e social? Ou a gente vai dar uma sobrevida, mas não necessariamente viver mais, mas não viver bem. Então a gente precisa ter uma série de passos que eu vou falar para você, para a gente não só prolongar essa vida, mas para a gente consiga ter uma vida
saudável, né? Uma longevidade mais funcional, para a gente conseguir se relacionar, né? Ainda ter prazer e conseguir viver a vida perto dos que a gente ama ou com o propósito que a gente quer cumprir aqui. Não só viver mais, mas viver bem, tá? Não só aumentar os dias de vida, mas aumentar a qualidade desses dias, né? A qualidade de vida desses dias. E aí a gente fala então no pilar físico, agora saúde física. O que a gente precisa fazer para tentar evitar, né, essas doenças e para conseguir viver melhor? Então a gente precisa sempre exercício físico, né, é um dos pilares, e aí eu falo exercício físico, eu falo de duas capacidades diferentes que a gente precisa pensar, ou seja, o treino de força para ganhar massa muscular. Então, treino com pesos resistidos, seja ele na academia, seja em casa, seja com elásticos, ou com caneleiras, ou com pesos livres, ou com máquinas, você precisa fazer treino resistido. Com o próprio peso corporal pode ser também, mas a gente precisa aumentar a massa muscular, principalmente com a idade. Existe um declínio hormonal, e esse declínio hormonal, consequentemente, gera perda de massa muscular. Então, se a gente quer se manter eficiente, funcional nas nossas capacidades, a gente precisa aumentar a massa muscular. Inclusive, os estudos mais recentes têm mostrado uma relação muito direta com quantidade de massa muscular e menor declínio cognitivos em pessoas mais velhas. Então, a gente já tem essa relação. O exercício físico ele ajuda em doenças cardiovasculares, ajuda na questão de controlar a glicemia e doenças, né, metabólicas, como por exemplo diabetes, né, do tipo 2, e também ajuda nesse declínio cognitivo, né, como Alzheimer ou outras doenças que também a própria demência, né, existe um declínio cognitivo com a idade, tá? Beleza. Mas a gente também tem uma outra capacidade física que precisa ser treinada, que é o coração, que vai ajudar, inclusive, né, na questão de você evitar, né, ou tentar evitar os infartos, né, e melhorar a questão do colesterol, né, aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim e tentar diminuir aquelas placas da arteriosclerose que a gente começa a fazer também, né, com a idade dentro do nosso sangue, né, da nossa corrente sanguínea. Então a gente precisa treinar o coração, né? Para isso, a atividade cardiovascular ela é diferente do treinamento com peso, tá? Então você pode fazer uma caminhada, pode nadar, pode correr, né? Se você tem capacidade funcional para isso, mas a gente também tem que subir escadas, né? Então, se manter o coração mais acelerado, tem que fazer isso, né, essas atividades pelo menos 3 vezes na semana, ou acumular 150 minutos, se for mais intenso, né? Então, se o seu coração bate de uma forma mais acelerada, são 150 minutos. Se essa atividade for muito suave, né, muito fraca, uma caminhada, mas você não aperta o passo, esse tempo ainda tem que ser maior, ele passa a ser 300 minutos, né, por semana. Beleza, então a gente, pensando em exercício, a gente precisa dessas duas ramificações, mas a gente também precisa entender, né, que não é só o exercício, existe um contexto de saúde física, de você cuidar do seu corpo físico. E aí entra, sim, a questão da alimentação e a questão do sono, tá? Então, a alimentação é essencial, é fundamental, é a base, né, enfim, inclusive de Hipócrates, né, da medicina, ela vinha da alimentação. Então, a gente tem que entender que a gente precisa comer, sim, de uma forma mais natural, menos processada, né? Então, é descascar mais, desembalar menos, mas também a gente precisa pensar, né, em quantidades, em macronutrientes, né, distribuídos ao longo do dia. Então, a gente tem que se atentar à quantidade de proteína, que é uma coisa que é muitas vezes difícil alcançar,
Então a gente precisa pelo menos de 1 grama de proteína por dia, por quilograma de peso, para a gente manter a massa magra, mas se a gente estiver tentando ganhar massa magra, essa quantidade ainda precisa ser maior, coisa de 1,3 a 1,6, podendo chegar até 2 gramas de proteína por quilograma de peso. E a gente também precisa pensar na quantidade de carboidrato, né, que a gente precisa diário para ter energia, e no consumo de gorduras também boas, né, gorduras que a gente chama de poliinsaturadas, como por exemplo os azeites, as oleaginosas. Fora isso, a gente também tem que ter fibras e água na nossa alimentação, além de os micronutrientes que estão presentes, né, nas frutas, nos vegetais, nos legumes. Então, quando a gente fala em descascar mais, né, e desembalar menos, muito provavelmente você consegue bater, sim, a quantidade de micronutrientes, vitaminas, minerais, né? Então, tentar tomar cuidado nesse sentido, assim, comer 2, 3 porções de frutas ao dia, ingerir bastante água, né? Além de se atentar a essas quantidades, né, de macronutrientes dentro da nossa dieta. Agora, quando a gente fala de sono, ele é fundamental. O exercício físico, eu não cheguei a falar aqui, mas ele é um dos pilares do tratamento não medicamentoso, inclusive para ansiedade e depressão, tá? Porque ele mexe diretamente no nosso sistema nervoso central. Então, tudo o que acontece na nossa periferia, ele se liga ao nosso cérebro e o exercício, ele desencadeia a produção de um monte de neurotransmissores, como adrenalina, norepinefrina, a serotonina, a dopamina, que são extremamente importantes dentro de um tratamento, né, de depressão. Mas, pensando nisso também, o sono é muito importante. Não à toa, né, as pessoas que às vezes estão em processo de um tratamento de depressão e ansiedade têm muita dificuldade para dormir. E tem um processo que é muito importante, né, para a gente conseguir não só descansar, né, o nosso corpo físico, mas também guardar a memória, tal, né, então, e produção também dos neurotransmissores. Então é muito importante a gente ter o descanso como base fundamental, além do exercício e da alimentação. Então procurar, gente, dormir pelo menos 8 horas por dia, né? Então 7 é negociável, menos que 7 não é negociável, tá? E o que a gente tem visto, inclusive, é que às vezes as mulheres elas demoram mais para entrar um pouco no sono que é regenerativo. Então, talvez a gente precise até um pouco mais de tempo de sono, né, do que os homens. Então, isso também tem sido estudado, essas diferenças entre homens e mulheres, tá? Beleza, então a gente falou da capacidade física, né? O que a gente precisa fazer são esses 4 pilares que eu falei que eu ia entregar para vocês. Então, procurem fazer exercícios multiarticulares e se você não tem academia onde começar, é série de sentar e levantar da cadeira. 10 agachamentos, depois passa para 20, depois passa para 30. Flexão de braço dá para fazer no chão, dá para fazer com apoio de cadeira. Né? Dá para você fazer muitos exercícios com o próprio peso corporal, tá? Então tem que fazer exercício de força, tem que caminhar, né? Ou trotar, ou fazer uma caminhada rápida, ou subir escada, ou fazer transporte, ou fazer bicicleta, ou nadar. Você tem que fazer trabalhos cardiovasculares também, quase todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana. Dormir, super importante, e cuidar dessa alimentação, desses pontos, né, nutricionais que sim são fatores fundamentais para a gente não só evitar essas doenças, mas a gente ter uma qualidade de vida agora, aqui, hoje, muito melhor. E com relação à saúde mental, né, a gente tentar aumentar a qualidade de vida, eu acho que vai muito, né, muito na linha da gente tentar ter alguns hábitos, né, um pouco mais saudáveis com relação à saúde mental. E aí eu falo exatamente, né, no que consumir, né, no sentido de rede social, no sentido de televisão, e principalmente essas redes sociais, o consumo rápido, né, a gente tentar evitar ficar
nesses dispositivos, prestar atenção mais no momento presente. E aí que entra também a questão, né, hoje muito falada, sobre você ter algum exercício de prática de presença, né, como a meditação, que eu já fiz durante muito tempo, inclusive meu estudo dentro do laboratório com exercício físico e meditação, né? Eu sou cientista de psicofisiologia do exercício e a gente estuda isso, mas atualmente, né, a minha meditação, ela não é a mindfulness, né, que trouxeram do Oriente. Eu uso hoje mesmo o terço como uma maneira de meditar e contemplar, né, o rosário. E acho muito válido também. Se você é católico, você também pode usar o rosário, além da prática espiritual, para a prática mental. É super válido, tá? Além disso, é cultivar, né, boas relações também, é tentar ter essa relação social, entender, né, a sua parte dentro da sociedade, do seu trabalho, tentar criar, né, e se relacionar bem com as pessoas, levar a vida, né, de um jeito que você consiga ter fé, esperança, alegria, né, e consiga ter essa leveza, né, no seu dia a dia, apesar de todas as dificuldades, né, que todo mundo enfrenta e tem. Então, se você precisa de alguma ajuda com relação ao treinamento físico, principalmente ao treinamento de força, ao treinamento cardiovascular, eu tenho um programa que pode te ajudar, uma consultoria, inclusive individual, né? É só você, eu vou deixar o link aqui embaixo, você consegue acessar e falar comigo para a gente montar uma coisa que se encaixe dentro do que você precisa e que seja uma coisa prazerosa para que você tenha, sim, uma adesão, uma aderência e consiga sustentar, né, esses pilares da vida saudável que vão te dar uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar e muito provavelmente uma longevidade, né, não só uma sobrevida, mas uma vida mais feliz, mais alegre, mais completa. É isso. Muito obrigada, pessoal.